Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o governo cria unidades de conservação e amplia em quase 4 vezes o tamanho do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A vacina contra a gripe está disponível a partir de hoje para toda a população. Os detalhes e várias outras prestações de serviço você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre a data de hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, com esses anúncios que foram feitos de criação de unidades de conservação. Quem tem os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves. Boa noite. Boa noite, Rosiane. A partir de agora, o país passa a ter mais 347 mil hectares de áreas protegidas. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Michel Temer assinou decretos para ampliação de 3 unidades de conservação federais: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, e a Reserva Biológica da União, no Rio de Janeiro. Além disso, também foi criado o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará. Segundo Temer, o país tem tentado trilhar o caminho da sustentabilidade. Vamos acompanhar o que disse o presidente. No fim da recessão, nós combatemos muito a recessão com a qual pegamos o país. Ela mostra que o caminho que o nosso governo escolheu é o caminho responsável. É o caminho do crescimento, do emprego, da prosperidade. Mas as ações que hoje anunciamos mostram também que trilhamos o caminho da sustentabilidade. Este é o nosso dever perante todos os brasileiros. Atualmente, o Brasil tem 79 milhões de hectares de áreas de preservação ambiental. O número representa cerca de 10% de todo o território nacional. Nesta segunda-feira, também foi criado o programa Plantadores de Rios para recuperar rios e nascentes. A iniciativa lança um aplicativo que coloca em contato proprietários de imóveis rurais inscritos no Sistema de Cadastro Ambiental Rural e instituições que queiram investir na proteção e na recuperação de florestas. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, o objetivo do programa é combater a crise hídrica no país. O programa irá proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação permanente de cursos d'água, de forma a combater a crise hídrica que tem atingido o país com maior gravidade a cada ano. Para resolver o problema, não basta agir apenas entre o reservatório e a torneira. Precisamos buscar a raiz. Também, nesta segunda-feira, Temer assinou o decreto que trata do Acordo de Paris sobre mudança do clima. Com o decreto, o acordo é incluído na legislação brasileira. O pacto foi ratificado pelo Brasil em setembro do ano passado e entrou em vigor em novembro. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente continua falando sobre essas medidas. Quem vai detalhar para a gente especificamente a situação dessa ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é Daniele Popov. Dani, boa noite. Eu sei que é um tema bem especial para você, porque eu sei que você, inclusive, adora a Chapada dos Veadeiros. Gosto mesmo, gosto de verdade, viu, Rosiane? Acho que todo mundo deveria, por obrigação, quem é daqui do Cerrado, conhecer a Chapada dos Veadeiros. Bom, e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros será ampliado em quase 4 vezes, chegando a 240 mil hectares. Criado em 1961 com 625 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros sofreu sucessivas reduções de tamanho até chegar a 65 mil hectares, cerca de 10% da área original. A Chapada dos Veadeiros tem uma importância estratégica para o bioma por ter áreas de cerrado de altitude com representantes de flora e fauna restritos a essa região.
região. A área do parque abriga, por exemplo, 32 espécies da fauna e 17 da flora ameaçadas de extinção, que poderiam desaparecer sem a garantia de proteção integral do parque. A Chapada, que fica a 230 quilômetros de Brasília, foi reconhecida em 2001 como Patrimônio Natural da Humanidade. Quem gosta de contato com a natureza não tem desculpa para não conhecer a Chapada, né, Rosiane? Lembrando que essas fotos que vocês viram enquanto eu falava foram feitas por Marcelo Camargo, da Agência Brasil, durante um especial no ano passado que a repórter Luana Lourenço preparou também da Agência Brasil. Um especial muito bonito, vale a pena conferir. Rosiane. E esse especial, né, Dani, pode olhar lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Tem muitas outras fotos que mostram bem essa exuberância da Chapada dos Veadeiros, mas eu quero que Dani ainda converse com a gente mais um pouquinho, até mesmo para dar uma dica. Quem é daqui ou quem vem de fora, qual é a principal dica? Gente, olha, eu estou falando isso porque a Daniele Popov, de fato, ela é frequentadora ali. Dani, você vai todo ano para a Chapada dos Veadeiros, ou pelo menos tenta ir? Eu tento, não dá para ir todo ano, porque a gente depende de folga, né, Rosiane? Você sabe como é que é jornalista. Nunca tem folga nos feriados e plantões que a gente gostaria, né? Mas eu tento, ou Chapada ou Pirinópolis também, que é uma área aqui perto de Brasília, que tem muitas cachoeiras, quem gosta de fazer trilha e tal. Mas a Chapada, ela é melhor porque tem justamente a natureza mais selvagem, dá para fazer longas caminhadas, tem que gostar e tem que ter um preparozinho físico, né? Tem que ter toda aquela orientação mesmo de quem faz trilha, né, passeio ecológico, até com repelente, garantir uma alimentação ali saudável para também não passar mal no meio das caminhadas, porque tem caminhada longa mesmo ali. Eu já fui para a Chapada, realmente é de uma beleza exuberante, mas eu tenho que confessar que eu não cheguei a fazer aquele passeio maior ali onde tem, acho que é o Vale da Lua, né? Eu confundo ali algumas das áreas, porque é tudo muito grande. Não é o Vale da Lua, não, é o Parque Nacional. É o Parque Nacional. Eu não cheguei a fazer aquele passeio maior. Não porque não quis, é porque meu filho, na ocasião, estava com o braço engessado e aí disseram pra gente que o melhor era não ir, porque realmente a caminhada era muito longa, ele poderia inchar ali o braço, até por causa da temperatura, né? É quente demais, né? É uma caminhada puxada. Pra quem não gosta de andar e não gosta de mato, é melhor não ir. Então fica a dica também. Mas olha, Maria, você disse que era obrigatório para quem é daqui. Mariana Jungmann, nossa, também, típica brasiliense, claro, conhece a Chapada. Recomenda? Conheço e super recomendo, até para quem, Rosiane, não tem hábito aí de trilhas mais longas. De fato, a Chapada tem trilhas bem difíceis, mais longas, mas também tem cachoeiras que são assim quase dentro da cidade de Alto Paraíso, por exemplo, que são super fáceis, super acessíveis, tem para todos os gostos e é um lugar realmente de uma beleza única. E olha só, até que você ressaltou aí a questão de Alto Paraíso, tem inclusive toda uma parte ali de gastronomia, né, para quem gosta de comer. É bom fazer as caminhadas mesmo, faz as caminhadas porque você vai comer bem, viu? Vai comer bastante. É um lugar mais rústico, mais simples, mas que realmente vale a pena conhecer e que também existem pousadas com conforto, existem bons restaurantes, quem for não se arrepende não. Então fica a dica aí, já a nossa dica no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas a gente continua falando sobre meio ambiente agora com Marcelo Brandão, na redação da Agência Brasil. Boa noite, Marcelo. Também conhece a Chapada? Boa noite, Rosé. Eu não conheço a Chapada. Eu sou um dos brasilienses que não foram à Chapada ainda, mas pretendo fazê-lo em breve. Rosiane, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, mostrou-se convicto de que o presidente Michel Temer vai vetar as alterações feitas pelo Congresso nas medidas provisórias 756 e 758. Na forma como foram aprovadas, as MPs reduziram os limites planejados pelo governo para florestas localizadas no Pará e em Santa Catarina. Segundo o ministro, Temer tem se mostrado sensível a essa possibilidade de veto. Na avaliação do governo, essas alterações contrariam compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil, em acordos relativos a questões climáticas e de biodiversidade. Temer ainda tem 15 dias para tomar a decisão sobre essas medidas provisórias. E mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre meio ambiente, o relatório de sustentabilidade de 2016, divulgado hoje pela Petrobras, indica que a estatal e empresas parceiras investiram em projetos de pesquisas e desenvolvimento R$1 bilhão e 800 mil no ano passado. A redução de emissões diretas e o apoio a iniciativas direcionadas à preservação ambiental foram prioridade.
Desse total investido, parte foi direcionada a parcerias com universidades, institutos de pesquisa e entidades internacionais. Outra parte foi para o programa Petrobras Socioambiental, contemplando 470 iniciativas, entre elas o Projeto Tamar, que esse ano completou 35 anos de parceria com a Petrobras e espera atingir a marca de 35 milhões de filhotes protegidos até o final do ano. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. Todos os detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. A gente volta a falar com Jéssica Gonçalves, porque a gente, como sempre, traz prestação de serviços. Jéssica, você tem inclusive detalhes sobre vacinação. Isso mesmo, Rosiane. A vacinação foi estendida aí para toda a população porque o Ministério da Saúde orientou as secretarias estaduais a liberar as doses da vacina contra a gripe até o dia 9 de junho para todas as faixas etárias e não apenas para os grupos prioritários. A recomendação é para que não haja desperdício, já que a vacina só vale por 1 ano e ainda existem 10 milhões de doses em estoque nos postos de saúde de todo o país. Mas caberá a cada estado e município decidir se vai ou não imunizar o restante da população. O Distrito Federal, por exemplo, que ainda não atingiu a meta, decidiu seguir a orientação do Ministério e liberar a vacina. Já alguns estados como Ceará e Amapá decidiram manter a vacinação até o dia 9 de junho apenas para os grupos prioritários, como crianças, idosos, profissionais de saúde e da educação. E por falar em vacinação, este é o tema do programa Diálogo Brasil, que vai ao ar hoje às 10 horas da noite aqui na TV Brasil. Haverá um debate sobre a importância da vacinação e também sobre movimentos anti-vacinação nas redes. O debate vai contar com a participação do secretário nacional de Vigilância em Saúde, Adeilson Cavalcante, a infectologista Valéria Paz, do Hospital Universitário de Brasília, e por meio de vídeos também a pediatra Carolina Barbieri, da Faculdade de Medicina da USP, e o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sidney Ferreira. Então, Rosiane, todos convidados para continuar na nossa programação e acompanhar o Diálogo Brasil logo mais às 10 horas da noite. Rosiane. Obrigada, Jéssica. A gente continua com prestação de serviço. A gente volta a conversar com Marcelo Brandão e agora serviço na área de educação. Exatamente, Rosiane. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, começam amanhã e vão até sexta-feira, dia 9. O Ministério ainda não tem os números de oferta de bolsas, mas acredita que deve ser próximo do oferecido no ano passado. Em 2016, foram oferecidas mais de 125 mil bolsas, sendo 57 mil integrais. O ProUni é voltado para estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas particulares. O programa está aberto a brasileiros que não tenham diploma de curso superior e que tenham feito o Enem de 2016. As inscrições podem ser feitas no site prouniportal.mec.gov.br. E o resultado da chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, de 2017, já está disponível para consulta pela internet. Caso não tenha sido selecionado, o estudante pode se inscrever para participar da lista de espera. As matrículas serão do dia 9 ao dia 13 de junho, esse mês. O candidato selecionado pelo SISU deve verificar na instituição de ensino que foi aprovado o local, horário e procedimento para a matrícula. O SISU terá uma única chamada e a inscrição para a lista de espera permanecerá disponível até 19 de junho. A convocação da lista de espera será feita a partir do próximo dia 26. O SISU oferece vagas de ensino superior público com base na nota do Enem. A página do SISU na internet é sisu.mec.gov.br. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. No próximo bloco, você confere informações com a gente sobre a agenda do Congresso Nacional e informações aí sobre uma fuga que ocorreu lá no Recife com menores e infratores. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já vai diretamente para a redação da Agência Brasil conversar mais uma vez com Marcelo Brandão, porque ele tem informações a respeito de uma fuga que ocorreu num centro de recuperação de menores infratores. Isso ocorreu lá no Recife. Marcelo, o que ocorreu exatamente? Rosiane, 2 adolescentes morreram e 35 fugiram do CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo, em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Tudo aconteceu depois de uma rebelião ocorrida na madrugada de hoje. A unidade recebe jovens menores de 18 anos que cometeram algum tipo de crime e foram condenados. Segundo a Fundação de Atendimento Socioeducativo, responsável pelo CASE,
A rebelião começou por volta de 1h da manhã. Os internos provocaram um pequeno incêndio no interior da unidade. Depois fugiram por um buraco no muro, próximo a uma guarita de segurança. A fundação informou que essa guarita estava desativada na hora da fuga. A fundação foi questionada e informou que a vigilância é de responsabilidade da Polícia Militar. A Polícia Militar foi questionada, mas não respondeu à nossa reportagem. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. Olha, agora a gente vai à redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino, porque foi iniciada uma medida em São Paulo que garante ali containers para usuário de drogas poderem tomar banho. Conta aí o que é exatamente essa medida. Vanessa, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Os contêineres foram instalados na região central de São Paulo, nas proximidades da Estação da Luz, em um estacionamento da Guarda Civil Metropolitana. E, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer espaço para que os usuários de drogas durmam e tomem banho. Esses contêineres foram cedidos por empresas que organizam as corridas da Fórmula 1 aqui em São Paulo e, segundo a Prefeitura, trata-se de um empréstimo. Os contêineres têm capacidade para atender até 600 pessoas. Em outro ponto da cidade, na região da Praça Princesa Isabel, que é para onde os usuários foram depois da operação policial que dispersou a antiga Cracolândia, serão outras 150 vagas em contêineres. Só que lá os moradores reagiram à instalação dos equipamentos que seria feita na semana passada. É que os vizinhos da Praça Princesa Isabel não querem que os usuários de droga permaneçam na região. A Secretaria de Saúde afirma que está dialogando com os moradores e que a intenção não é fazer com que os usuários permaneçam nesses pontos de apoio ou que morem neles. A ideia, segundo a administração municipal, é não deixar os usuários ao relento em dias como o de hoje, de muita chuva e de frio aqui em São Paulo. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque hoje teve uma decisão referente a um pedido de prisão do ex-governador Antony Garotinho e ele vai contar pra gente essa decisão. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rosiane. Na última sexta-feira, o Ministério Público Eleitoral aqui do Rio de Janeiro tinha feito pedido de prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que é investigado na Operação Chequinho, que apura o uso de um programa social da Prefeitura de Campos, no Norte Fluminense, que é o berço político de Garotinho. Tanto ele quanto a mulher dele, Rosinha Garotinho, foram prefeitos lá em Campos. Eles teriam utilizado, no ano passado, nas eleições municipais, esse fundo, o programa social chamado Chequinho, para tentar comprar votos na eleição municipal. E agora, segundo o Ministério Público Eleitoral, Garotinho estaria utilizando o seu blog para constranger testemunhas e também o delegado da Polícia Federal que comandou as investigações da Operação Chequinho. Por isso, o Ministério Público Eleitoral queria a prisão preventiva de Garotinho para que ele parasse de utilizar a internet para constranger essas testemunhas. Só que o juiz Glaudecir Oliveira concluiu que era impossível aceitar esse pedido de prisão preventiva. Portanto, ele negou o pedido de prisão preventiva e disse que, de acordo com uma decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Garotinho pode utilizar a internet e fazer publicações no seu blog. Por isso, ele não vai ter a prisão preventiva decretada. Mas o juiz fez uma ressalva. Quem se sentir ofendido por Garotinho, tanto o delegado da Polícia Federal quanto outras testemunhas do caso da Operação Chequinho, pode procurar a justiça para processar o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Lembrando que no ano passado, em novembro, Garotinho chegou a ser preso, passou mal e ficou apenas um dia no complexo de Jericinó, aqui no Rio de Janeiro. Depois, por uma decisão também do Tribunal Superior Eleitoral, ele ganhou um habeas corpus e pôde voltar para casa para cumprir prisão domiciliar. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida, diretamente da redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. Já que a gente está falando do Rio de Janeiro, eu vou voltar a chamar a Daniele Popov, porque hoje houve uma reunião aqui na área de segurança, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, uma reunião que foi aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está neste momento. Daniele Popov acompanhou o desdobramento desta reunião e era justamente uma discussão sobre o plano de segurança para o Rio de Janeiro, né, Dani? É isso mesmo, Rosiane. O Rio de Janeiro será o primeiro estado a receber o Plano Nacional de Segurança Pública, que terá as ações mais sistematizadas, segundo o presidente Michel Temer. Ele fez o
Durante a abertura da reunião do Gabinete de Segurança Institucional, aí no Palácio do Planalto, além de ministros, participaram do encontro o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o prefeito Marcelo Crivella e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Segundo Temer, o plano terá entre suas referências o que foi executado durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando as forças nacionais garantiram tranquilidade para a realização do evento. Temer também citou as varreduras feitas pelas Forças Armadas em mais de 15 presídios após uma série de rebeliões ocorridas em presídios das regiões Norte e Nordeste. O presidente ressaltou que a decisão ocorre após várias reuniões regulares sobre esse tema de segurança pública. Temer disse ainda que o crime não é localizado em apenas um estado, mas está ramificado por todo o país e também em outros países. E durante a entrevista coletiva que deve estar ocorrendo ainda aí no Palácio do Planalto, o Sérgio Tchegoin, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, disse que o plano vai atuar com precisão sobre a estrutura do crime organizado para desarmar e perseguir os recursos financeiros que sustentam o crime organizado. O ministro reafirmou que a União vai complementar a segurança do Rio de Janeiro e não substituir a segurança pública estadual. O plano tem previsão de 18 meses de duração, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. E a gente vai trazer ao longo da semana outros detalhes sobre este assunto e no balanço da semana também vamos detalhar. Falando em segurança, a gente lembra que este fim de semana, Londres foi palco ali de mais um atentado terrorista, de novo naquela técnica do atropelamento. Depois foram várias pessoas esfaqueadas, gerou toda uma situação, obviamente, que já vinha de alerta. A cidade está numa situação de alerta constante e existe um momento de campanha também que está sendo feita política. Depois do atentado, hoje os políticos retomaram a campanha política normalmente. Agora a gente vai saber como que está essa situação, o que é que foi feito hoje, o que é que foi anunciado hoje com a nossa correspondente Aline Moraes. A polícia britânica divulgou hoje a identidade de 2 dos 3 homens que realizaram o ataque terrorista de sábado. Um deles, um britânico de origem paquistanesa, já era conhecido da polícia. Vizinhos e um antigo amigo dele disseram à rede britânica BBC que já tinham contactado as autoridades por terem identificado sinais de radicalização, mas nada foi feito. A polícia admitiu que o homem chegou a ser investigado em 2015, mas que não encontraram evidências e deram prioridade a outros casos. Hoje, barreiras de concreto foram colocadas em pontes de Londres para evitar novos ataques com atropelamento, como o que também aconteceu em março. Nesse último atentado, o terceiro em 3 meses, 7 pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas. Além de terem avançado com a van sobre os pedestres, os agressores atacaram com facas. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria. Ainda hoje, os londrinos fizeram uma vigília na cidade com a presença do prefeito Sadiq Khan. Ele é muçulmano e disse que os extremistas não irão vencer. Líderes islâmicos no Reino Unido também fizeram um apelo para que os fiéis denunciem qualquer comportamento suspeito na comunidade e façam mais para impedir novos ataques. Agora, o país continua a se preparar para as eleições gerais, que acontecem já nesta quinta-feira, dia 8. E a questão da segurança, tanto da perspectiva do investimento em efetivo policial, quanto do combate ao terrorismo, está mais do que nunca no centro do debate. É com você, Rosiane. Obrigada, Aline Moraes, que falou conosco diretamente da Europa. Olha, hoje o embaixador João Cravinho, que é o representante da União Europeia no Brasil, é quem conversa comigo no meu programa de logo mais às 9h30 da noite, conversa com Rosiane Kennedy. Eu convido você a assistir também esse bate-papo com assuntos variados num momento tão específico que a Europa enfrenta. Acompanhe um pouco. Representante da União Europeia no Brasil, o embaixador João Cravinho nos recebeu para uma conversa em sua residência em Brasília. No bate-papo, falou sobre a importância das relações bilaterais do bloco europeu com o país, criticou as surpresas provocadas pelo presidente dos Estados Unidos e falou dos desafios do mundo frente ao drama dos refugiados. Também revelou sua paixão pela cultura brasileira, pelo futebol e a culinária. O Brasil tem ingredientes fantásticos, novos, diferentes, que eu gosto. E tem produtos, carne brasileira, gosto muito da carne brasileira, que permitem combinar no prato o Brasil e a Europa.
Ainda recentemente desenvolvi um molho de jabuticaba que funciona muitíssimo bem com um bom filé mignon. Então, bom, isso é mais brasileiro, isso já não é sequer Europa, mas temos muitas vezes nas nossas mesas procuramos fazer essa fusão. Olha, ele fala, obviamente, também das relações bilaterais Brasil-União Europeia, fala inclusive sobre o andamento das negociações para o acordo de comércio da União Europeia com o Mercosul e trata ainda sobre todos esses pontos referentes aos desafios que a União Europeia tem neste momento. Então, confira com a gente às 9h30 da noite. E agora, a pauta do Congresso Nacional. Mariana Jungmann volta a conversar com a gente. Mariana, na Câmara dos Deputados especificamente, não teve ainda uma pauta definida, vai depender de uma reunião de líderes que está marcada para amanhã. No Senado já tem previsão? No Senado tem bastante coisa, Rosiane, apesar que no Senado também costuma haver sempre uma reunião de líderes ali na terça-feira para definir a pauta do plenário, mas eu acho que tem pelo menos 3 coisas que a gente já pode adiantar como destaques para essa semana. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A gente falou muito disso aqui na semana passada, quando o relator, senador Ricardo Ferraço, apresentou seu parecer a favor da reforma pela aprovação integral do texto que veio da Câmara, porém sugerindo 6 pontos ao presidente da República para que ele vete. Bom, de lá para cá, a oposição já apresentou 3 votos em separado, todos pela rejeição da proposta. Então, amanhã a gente vai ter a leitura desses votos em separados, desses pareceres contrários, e aí os senadores vão discutir e depois votar por um deles. E aí, Rosiane, a expectativa é que essa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos amanhã seja uma reunião mais prolongada, demore, mas conclua a votação da reforma, que ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Sociais e depois pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, pelo menos agora, num clima mais acordado, né? Sim, a gente teve um acordo na semana passada entre governistas e oposicionistas para que todas essas coisas ocorram, mas que a votação parece que estará garantida. E amanhã você confere com a gente esses detalhes, que Mariana tem mais informações ainda, mas amanhã a gente traz. A gente aguarda você aqui amanhã. Boa noite, Mariana. Você conta amanhã. Pode deixar, eu conto amanhã.